Até onde o dinheiro pode te salvar de uma enrascada? Te salvar da fúria implacável de um país. Ou pior, vários países. Isso é o que você vai descobrir no vídeo de hoje, onde veremos como os bilionários russos estão tentando escapar das sanções econômicas e estão até conseguindo. A invasão russa na Ucrânia gerou consequências desde o início, e essas consequências já chegaram em um nível devastador. Além de deixar o mundo nervoso com a possibilidade de o conflito se tornar algo mundial, o ataque do presidente Vladimir Putin também fez com que a economia mundial fosse abalada. Os governos do Ocidente, especialmente o dos Estados Unidos e os da Europa, não perderam tempo em punir os russos. Com apenas poucas horas do início da operação militar, dezenas de sanções foram feitas para atingir a Rússia. Atingir os bilionários é uma parte importante das sanções, talvez a mais importante. As sanções foram feitas em diferentes escalas, menores, médias e grandes, mas todas têm um só objetivo: parar o avanço russo, atingindo os negócios e bens desses oligarcas. Os países ocidentais bloquearam as contas bancárias pessoais do presidente russo e de alguns de seus ministros, romperam contratos com as estatais do país, retiraram investimentos, o isolaram do mundo econômico o máximo que conseguiram. Empresas saíram da Rússia. Competidores russos foram impedidos de participar de alguns eventos esportivos, como a Copa do Mundo do Catar e as Paralimpíadas de Inverno. Dos ricos aos pobres, dos políticos aos trabalhadores, todos os russos viraram uma espécie de alvo para atingir Vladimir Putin e forçar uma solução pacífica para o conflito, o mais rápido possível. Os governos ocidentais já confiscaram iates e mansões dos bilionários russos, congelaram suas contas e até proibiram eles de entrarem na Europa e nos Estados Unidos. Mas os oligarcas russos, com suas vidas luxuosas, aceitaram tranquilamente essas punições? Todo o dinheiro deles está servindo para impedir a falência? A resposta é sim e não. É difícil dizer o que exatamente os bilionários russos perderam, porque é difícil dizer o que exatamente os bilionários russos têm. Ficou confuso? Calma, eu te explico. Primeiramente, é preciso voltar alguns anos no tempo, mais precisamente, voltar a 2014. Muitos se enganam ao achar que as sanções econômicas contra a Rússia é algo inédito. Claro, dessa vez, elas são muito mais fortes, mas lá em 2014, 8 anos atrás, a crise entre Rússia e Ucrânia já era algo comum no noticiário. Toda a crise era por causa de um território ucraniano, a Crimeia. O presidente Vladimir Putin insistia que a região da Crimeia deveria ser da Rússia e argumentou que a população havia votado e escolhido fazer parte da Rússia. Então, o que ele fez? Foi lá e anexou a Crimeia. Simples assim. Os países ocidentais, os mesmos que hoje punem a Rússia, já puniram ela lá em 2014. E, claro, puniram os oligarcas russos. Eles sempre foram presas óbvias para os governos rivais da Rússia, porque a relação da amizade de Putin com os bilionários é bastante conhecida. No início, eles sofreram com as sanções, apesar de terem perdido bem menos do que estão perdendo atualmente. Mas as sanções por causa da anexação da Crimeia gerou algo positivo para os oligarcas russos. Eles aprenderam a escapar de futuras sanções, como as sanções que eles estão sofrendo agora. E como eles escaparam? Principalmente utilizando paraísos fiscais. Se você não sabe o que é, eu te explico rapidinho. Paraísos fiscais são estados com uma política fiscal muito flexível, facilitando a entrada de dinheiro e bens estrangeiros, pagando impostos baixíssimos ou inexistentes, além de um grande sigilo bancário. Sendo assim, esses países não estão muito interessados em como você conseguiu seu dinheiro, nem o porquê de você estar colocando seu dinheiro ali. Então, os paraísos fiscais são os lugares perfeitos para os bilionários russos manterem boa parte de seu patrimônio a salvo das garras dos países que veem eles como inimigos. Além de precisar de ótimos contadores para fazerem essa operação financeira, usando os paraísos fiscais, os bilionários também pagam enormes quantias de dinheiro para os próprios advogados. Junto aos contadores, os advogados são os responsáveis por criarem uma tática de fuga de dinheiro para os oligarcas, o setor de evasões fiscais. E como funciona esse setor? Os advogados criam empresas de fachada e atuam como acionistas. Assim, os advogados movimentam e ocultam a atividade financeira de seus clientes bilionários sem serem incomodados. E essa tática está dando certo para fugir das sanções atuais? Sim
e muito. Dias atrás, as autoridades da Alemanha tentaram apreender o super-iate Dilbar, que tem 156 metros de comprimento, pensando que ele era propriedade do bilionário Alisher Usmanov. Mas chegando lá, descobriram que o iate é, na verdade, de uma empresa registrada nas Ilhas Caimã, um dos paraísos fiscais mais conhecidos. Já que não podiam confiscar o iate para punir Alisher, o governo alemão impediu que o iate saísse do porto. E, continuando com as propriedades de Alisher Usmanov, algo ainda mais curioso aconteceu. Usmanov tem 2 casas no Reino Unido, por meio de uma empresa no Chipre. E, novamente, eles foram alvo de confisco, mas sem poderem ser confiscadas. Ele está impedido de usar as casas, mas as autoridades não podem tirar elas dele. Nessa disputa, ninguém venceu nem perdeu. Como os países que estão sancionando os bilionários são democracias, suas leis sempre favorecem o direito da propriedade privada. Então os bilionários usam a própria justiça dos países contra eles. Depois de ter os bens congelados em 2014, o oligarca Arkady Rotenberg recorreu ao Tribunal Geral da União Europeia para recuperar seus bens e venceu a causa. Mas os bilionários não usam só as empresas de fachada para escapar das sanções. Existem outros truques, como obras de arte. Obras de arte famosas e belas são bens extremamente valiosos, e é até mesmo difícil saber de onde vieram, de quem é o atual dono da obra. É até comum ver pessoas associando leilões de obras de arte à lavagem de dinheiro. E um bilionário que faz uso das obras de arte para proteger seus bens é Arkady Rotenberg, junto de seu irmão Boris. Os irmãos Rotenberg gastaram mais de 18 milhões de dólares em compras de obras de arte após serem sancionados pelos Estados Unidos em 2014. E os irmãos faziam uso de uma complexa rede de empresas e fundos para comprar essas obras. Essas estruturas eram tão difíceis de se classificar e identificar que assim eles conseguiam contornar todas as punições. Eles continuam sendo sancionados pelos americanos a cada ano que passa. E ainda mais agora. Uma curiosidade, Arkady Rotenberg praticava aula de judô junto com Vladimir Putin, o que explica a proximidade deles e por que Arkady é um dos principais alvos das sanções. Uma artimanha um pouco engraçada que os russos usam para fugir das sanções dos americanos é usar a regra dos 50%. A regra diz que só serão bloqueadas empresas onde o indivíduo sancionado possuir 50% ou mais de participação direta ou indireta. Então os oligarcas vendem suas participações para abaixo de 50% quando o caldo entorna. Usmanov, que já citamos aqui, fez isso recentemente, reduzindo sua participação na USM, um conglomerado dono de várias outras empresas, para 49%, no limite para fugir da punição. Outra forma bem óbvia de fugir das sanções é transferir suas ações para outra pessoa, alguém de confiança, tipo sua esposa. Foi o que fez o oligarca do aço Alexei Mordashov, que no mesmo dia que atingido pelas sanções transferiu sua participação majoritária na empresa Nordgold para o nome de sua esposa, Marina. Aliás, é importante esclarecer que mesmo antes de serem punidos, os bilionários já podem tomar medidas de precaução. Roman Abramovich, dono do clube de futebol Chelsea, colocou o time e várias de suas mansões na Inglaterra à venda antes mesmo de ser punido. Mas essa artimanha não adiantou muito. No último dia 10, quinta-feira, Abramovich foi sancionado pelo governo inglês, e essa sanção atingiu o Chelsea, que ele tanto quis proteger. O governo inglês, além de bloquear os bens de Roman Abramovich, também proibiu transferências de jogadores do Chelsea e a venda de ingressos para as partidas de futebol. E o pior, a quantia pela qual o Chelsea for vendido irá inteiramente para o governo da Inglaterra. Tudo isso para impedir que Abramovich lucre com o time inglês. Todas essas ações e táticas complexas para fugir das sanções mostram o alto nível da briga entre os governos e os empresários russos, mesmo que seja tudo à distância. Mas toda artimanha nem sempre dá certo, e alguns ainda continuam perdendo rios de dinheiro. Trouxemos um vídeo que fala exatamente sobre isso e complementa esse daqui. Ele está aparecendo aqui na tela, basta clicar que te vejo do outro lado em poucos segundos. Se quer ver mais conteúdo sobre os negócios impactados pelo conflito, se inscreva no canal e não perca nada. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!